Fala pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao nosso briefing técnico da Paraty 2025. Vamos entender um pouquinho o perfil da prova. Para muitos, a prova já não é novidade, estiveram presentes no ano passado, alguns na mesma distância, outros fizeram um upgrade aí na distância, vão enfrentar um desafio maior. Mas sempre vale a pena a gente rever alguns pontos importantes do evento, do percurso, e para que a gente conseguir tirar um melhor aproveitamento disso tudo, tá certo? Vamos começar antes de falar sobre cada percurso, algumas informações aí gerais que servem para qualquer distância que você esteja participando aí do evento. Meu objetivo não é falar sobre a parte de logística do evento, como entrega de kit, o que tem em cada ponto de apoio, e sim aproveitar melhor realmente a parte técnica, uma vez que a própria organização disponibiliza de uma forma muito competente essas informações. Então vamos nos prender mais nesses aspectos técnicos e com informações que realmente podem acrescentar aquilo além do que a organização já nos oferece, certo? Vamos começar entendendo um pouquinho o perfil do terreno que a gente vai enfrentar. Então, uma prova em Paraty é uma prova que predomina ali, nós estamos na região de Mata Atlântica. E o que caracteriza bastante esse bioma aí da Mata Atlântica? Nós podemos esperar uma vegetação mais densa e fechada, então com árvores mais altas, as copas mais fechadas, e isso faz com que a dissipação do calor fique um pouco mais comprometida. Então, normalmente a área de Mata Atlântica, nós podemos esperar áreas mais abafadas. Então, clima, sempre regiões bastante úmidas, porque o solo acaba ficando muito pouco exposto ao sol, e por consequência fica bastante aquela folhagem aquelas folhas que vão caindo das árvores e elas ficam ali se decompondo, então acaba formando muitas vezes aquele tapete de folhas. Então a gente pode esperar bastante ali raízes, tocos, os tocos porque muitas das trilhas elas são abertas ao longo do tempo. A maioria já são trilhas utilizadas por turistas, né? Mas algumas também, eventualmente, a própria organização acaba fazendo. E acaba sempre sobrando tocos ali, não tem como a gente esperar que o terreno esteja nivelado. Isso é a característica do nosso esporte. Então, as folhagens acumuladas ali, elas diminuem um pouco a visibilidade do terreno, e isso faz com que você tenha, além da capacidade de fazer uma leitura muito efetiva ali do terreno, muito competente, um corpo muito bem treinado para reagir à própria deformação ali no momento da sua pisada. Ou você acaba perdendo muita velocidade, muita habilidade de se deslocar, ou então o seu corpo ele precisa estar muito bem habituado a reagir com essa informação que ele recebe à medida em que o teu pé toca o solo. Isso não é o tipo de reação que a gente faz de uma forma consciente, ela não é cognitiva, e para que você tenha condição de fazer isso, você tem que estar treinado. Se você se sente seguro, e essa segurança ela vem conforme o treino, a exposição, você vai conseguir desempenhar de uma forma muito bem. E se você está com pouca bagagem de treino, pouca experiência, não está se sentindo seguro, provavelmente o seu ritmo nos trechos de trilhas, né, compatíveis com essa descrição, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu não recomendo que você faça nada além daquilo que esteja treinado. Então não adianta, se você não chegou treinado para desenvolver velocidade numa trilha mais técnica, eu não recomendo você se aventurar a fazer isso nessa prova. Trabalhe com as ferramentas que você tem e faça o seu melhor dentro daquelas condições que você tem. O que a gente espera também, assim como consequência, né? Eu falei das características, o que é um padrão Mata Atlântica, e o que a gente espera como consequência quando eu estou num terreno nessa característica. Eu tenho uma diminuição na evaporação do suor, então o meu corpo
pela temperatura, ele vai produzir mais calor, só que pela umidade do ar, ele vai ter dificuldade com que esse suor, que tem o objetivo de fazer essa troca de calor com o ambiente, a umidade do ar dificulta a evaporação desse suor. E isso faz com que eu retenha mais calor. O suor é uma forma que o nosso corpo tem, uma das mais efetivas, de fazer com que esse calor em excesso ele seja liberado para o ambiente. E quando eu fico com essa película de suor em contato com a minha pele, eu tenho esse efeito estufa, né? Então, por consequência, tem uma retenção de calor, o que normalmente faz com que nós tenhamos uma queda de performance. E junto com essa queda de performance, aumento da temperatura, eu tenho um risco maior de desidratação. Então se faz necessário aí um cuidado extra na reposição com a hidratação. É muito importante aí que você, para quem tem o hábito de fazer de uma forma um pouco mais autônoma, treinos e provas, quando nós estamos numa condição como essa, de Mata Atlântica, e isso ela se agrava com o aumento da temperatura, né, no dia, você reforçar essa parte da hidratação, ela é muito importante. Lembra sempre que uma situação, uma queda de performance, uma quebra por falta de alimento, você consegue resolver se alimentando e esperando ali 30, 40 minutos você volta para a prova. Uma quebra por desidratação, não adianta você ingerir uma quantidade grande de líquidos, porque esse retorno ele vai demorar muito mais se você tiver condições ainda de retornar. Dependendo do grau de desidratação que você chega, você só conseguiria ganhar condições de se movimentar de novo, talvez só no dia seguinte. Tá? Outro problema bastante recorrente seria o aumento da umidade nos pés. Então, além da questão do próprio calor e da umidade, nós temos um agravante que são travessias de rios ou eventuais poças no caminho, e tudo isso faz com que a gente fique com esses pés muito mais vulneráveis ao aparecimento de bolhas e assaduras de uma forma geral, aí não pensando só na questão dos pés. Então, eu recomendo muito que, independente da distância, vocês façam tenham um cuidado extra com os pés. Uma dica que funciona muito bem é a utilização de pomada hipoglós ou alguma outra similar, mas a hipoglós, diferente da genérica, ele ainda tem uma composição mais oleosa, mais gordurosa, e faz com que ele fique aderido por mais tempo no seu pé. E quando eu falo passar em hipoglós, eu não estou me referindo a passar um pouquinho de pomada, não. É você realmente besuntar o seu pé, principalmente na região da parte do meio para frente e entre os dedos, onde acontece ali o maior número de aparecimento de bolhas. Tá? E aí depois, na sequência, você calça a sua meia. Levem uma meia extra também, porque isso para todas as distâncias. Você pode se deparar com uma situação onde a sua meia ficou muito molhada, ela está atritando muito com o seu pé, e uma meia seca, um pouquinho de pomada anti-atrito ou mesmo um tubo de hipoglós ali, ele pode salvar a sua prova, tá? Não vou nem falar sobre a questão de agulha para fazer a drenagem das bolhas, isso eu deixaria mais para as distâncias maiores, para os 50 e para os 100, mas nas distâncias menores ainda assim valeria a pena carregar uma meia extra e um pouco ali de pomada. A hipoglós é a que eu recomendo mais, mas aí fica a critério de cada um. Então isso vale para todos, essa dica. Então alguns cuidados especiais, já acabei falando a maioria, né? Reforço com a hidratação e a reposição de sais. Então a reposição de sais, principalmente para aqueles que têm uma transpiração mais intensa, certo? E isso também mais para aqueles que vão se deparar com as distâncias, com tempo de exposição mais longo. Não recomendaria o pessoal dos 24 ter essa preocupação. Estamos falando aí de uma prova que terá uma duração média ali de 4 horas, um pouquinho menos, um pouco mais. Mas não seria um tempo suficiente para você ter essa perda de sais, desde que você esteja em condições normais de saúde.
O pessoal dos 35, que pode chegar ali por volta de umas 7 horas, já começa a ficar um pouquinho mais sujeito. E novamente, para aqueles que têm uma transpiração mais intensa, e para o pessoal dos 50 e dos 100, aí realmente já é um cuidado que vale a pena ter de uma forma mais preventiva durante a prova. Em caso de calor, e a previsão até o momento, hoje é terça-feira, a previsão é para alta temperatura. Sempre que possível, molhem o corpo e principalmente a cabeça. Molhar a cabeça, molhar o corpo, nem sempre ele vai ter uma efetividade em baixar a temperatura de fato, mas a percepção da temperatura, sim. E um dos pontos ali que a gente leva em conta quando se fala em percepção de esforço é a sensação térmica. Então, é muito importante que você consiga promover para o teu corpo o máximo de conforto, com a maior frequência possível. Então, sempre que a prova, o ambiente te oferecer uma bica, uma travessia de rio, uma cachoeira, e você não precisar desviar do seu percurso, quebrar a tua dinâmica de deslocamento, aproveitem para molhar o corpo. E aí vale a pena molhar o seu boné, para quem está utilizando, né? Molhar o buff. Muitas vezes esse buff você pode vestir no pescoço, até ali para quebrar um pouquinho a incidência da radiação do sol. E isso tudo vai ajudando você a ter uma sensação térmica mais confortável. Diminuição de áreas expostas, então no caso de sol muito intenso e para aqueles que vão pegar o pico térmico, então aquela janela que vai entre 10h30, 11 da manhã até 3 horas, 4 da tarde, que seria o pessoal que vai correr os 50 quilômetros e o pessoal dos 100 quilômetros que fariam essa prova num tempo um pouco mais prolongado, vai pegar todo esse pico térmico. Tá? A turma que vai correr os 25 não irá enfrentar, chegarão ali sim durante o pico, mas não ficarão essa janela inteira do pico térmico expostos ao sol. E a turma dos 35, para quem fizer essa prova em torno de 7 horas, que é um tempo médio, né, para quem vai para essa distância, se tratando ali de um atleta amador, mais recreacional, ele pegaria sim esse pico térmico, porque terminaria a prova por volta de umas 3h30 da tarde. Então teria pego esse pico todo. Ali vale a pena a utilização de um manguito. Como eu disse, o buff é um pouco mais complicado porque ele vai diminuir a exposição ao sol, mas ele também vai acabar retendo muito calor. Então, talvez ali um boné, uma proteção ali, algum outro tipo de tecido que não abafe tanto, né? Ou até mesmo um buff mais fininho ali, que dê essa quebrada da incidência direta do sol com a sua pele. Cuidado com bolhas e assaduras, principalmente com os pés, já falei isso no slide anterior, meias extras, e a agulha realmente para as distâncias maiores, desde que você já tenha experimentado, né? Do contrário, é um pouco complicado de você pegar e numa situação de prova, acabar inventando de utilizar um recurso desse para drenar uma bolha. Mas ainda assim é válido, às vezes você consegue contar até com a ajuda de um companheiro de equipe, de um staff, ou até mesmo de um outro competidor numa situação dessa e pode acabar te salvando realmente da prova. Então, sobre os cuidados especiais e o objetivo do briefing. Em primeiro lugar, essas recomendações que eu acabei de falar, de uma forma geral do evento, analisar ali o ambiente, onde a prova vai acontecer. Acho que depois, na sequência, analisar com cuidado cada percurso, e dentro desse percurso, identificar onde estão os principais pontos de atenção, onde você precisa tomar um pouquinho mais cuidado, que vale a pena você ter um pouquinho mais de cuidado. Segundo ponto que eu considero bastante importante é dividir essa prova maior
e vamos entender que uma prova de 25 quilômetros já é uma prova longa, talvez não tão longa comparado às distâncias maiores, mas ainda assim é uma prova longa. E tanto para numa estratégia mental, para te deixar com que você consiga permanecer mentalmente na prova, quanto mesmo uma questão de performance, você dividir essa prova, essa distância inteira em blocos menores. E qual que é o critério que eu utilizo para dividir esses blocos menores? Nós podemos utilizar os próprios PCs da prova, isso é válido, e muitas vezes o próprio PC acaba coincidindo com esse outro fator que eu vou colocar agora, que seria a característica. Então, quando eu saio de um trecho mais urbano e vou entrar num trecho de trilha mais técnica, essa transição de ambiente eu posso considerar como um momento legal de fazer uma transição de bloco da prova. E normalmente, muitas vezes, a própria organização se faz valer também desse critério para colocar pontos estratégicos de apoio. Tá? Isso não é uma regra, muitas vezes a organização leva mais em conta a questão logística, a facilidade para se levar suprimentos para o local, mas nós, do ponto de vista técnico, a gente não precisa se prender a isso. Então, em algumas vezes vai acabar coincidindo e em outras vezes não. Tá? Então, essa divisão estratégica em blocos faz com que você saiba, puxando o link para o terceiro item aí, que você saiba como se comportar em cada trecho. O comportamento, quando falo, é a atitude, a forma como você poderia se posicionar ali estrategicamente na prova. Fazer um pouco mais de força, ser um pouco mais conservador, aproveitar para ganhar posições e por aí vai, tá certo? Então, a partir do próximo slide, já começo a falar os trechos específicos de cada percurso, e ali eu recomendo que cada um assista somente o trecho da distância que vai correr, para não correr o risco de cruzar informações e acabar saindo prejudicado, ficar mais confuso do que esclarecido. Então, já desejo aqui uma excelente prova a todos. Espero que o material seja de bastante valia aí e que todos nós façamos uma excelente prova. Valeu, pessoal! Começando aqui com o percurso dos 25 quilômetros. Segundo o GPX divulgado pela organização, teremos 26,8, com 802 de desnível positivo, começando e terminando ali no Centro Histórico de Paraty. Altitude máxima alcançada 364 metros, altitude mínima nível do mar, né, que ele considera como 6. Então nós temos uma amplitude altimétrica dessa prova de 360 metros. É uma amplitude razoável, levando em conta aí a diferença do ponto mais baixo para o ponto mais alto. A prova ela é bastante mista, com trechos urbanos, trechos em estrada e alguns trechos em trilha. É uma prova que ela tem uma tendência de ser rápida, comparada com outros eventos com um perfil um pouco mais técnico. Eu não diria que ela se torna mais fácil, e isso é muitas vezes confundido aí de uma forma errada. Uma prova com nível técnico mais baixo, ela não se torna mais fácil, ela se torna uma prova mais rápida. Isso faz com que você consiga desenvolver mais velocidade. Então, do ponto de vista competitivo, se você busca performance, seja individual ou seja realmente dentro de um grupo, né, geral ou da sua categoria, você vai ter que fazer muito mais força. A prova te permite fazer muito mais força. Isso vai fazer com que a tua percepção de esforço, de intensidade, de desgaste físico seja muito alta também. Tem a questão de que, por ser uma prova mais fluida, o tempo de exposição ele tende a ser menor, tá? Mas eu não consideraria uma prova mais fácil pela questão menos técnica do terreno.
Então, já falamos da amplitude, nós teremos 3 pontos ali de abastecimento da prova, um no quilômetro 7.300, Fazenda Bananal, quilômetro 13,5, Mato Dentro, e no 21.200, Caboclo. Acho importante dizer aqui que existem algumas divergências entre o que é divulgado pelo site e o que é divulgado no briefing técnico que a própria organização disponibiliza. Então, tenham esses pontos como referência, mas estejam preparados para que esses pontos de abastecimento estejam um pouquinho antes ou um pouquinho depois do divulgado. Tá? É muito ruim quando um atleta ele fica 100% dependente desses pontos de apoio e desestabiliza demais mentalmente quando esse ponto não está exatamente onde o atleta espera. Né? É uma falha da organização quando ela não entrega o que ela divulga em cada PC, mas isso não é algo a se preocupar se tratando da prova em Paraty, já é a terceira vez que nós corremos e sabemos o quão bem organizada a prova é, mas essa questão da localização do PC, essa divergência é um ponto negativo, mas é um ponto que a gente consegue lidar com tranquilidade. Mas ainda reforço a importância de que você esteja preparado para que ele apareça um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Tá? A prova ela começa e termina ali no centro histórico, trecho urbanizado, todas as vias pavimentadas, e eu dividi essa prova para nós em três momentos. O primeiro bloco dentro da distância seria do início, né, da largada, quilômetro 0, até o quilômetro 7.400. Eu consideraria então toda a área inicial ali no centro histórico de Paraty, o primeiro cruzamento de rodovia, onde nós teríamos acesso à estrada de terra, a primeira subida à estrada de terra voltando para um trecho urbano, até onde nós faríamos ali o primeiro cruzamento de rio, um pouquinho antes do PC, da Fazenda Bananal. Esse primeiro trecho, ele é um trecho que você deve, voltando um pouquinho, só abrindo parênteses aqui, normalmente o primeiro trecho, ele termina o que eu considero para definir o que seria esse primeiro trecho. A partir da largada, até onde que eu conseguiria desenvolver uma alta intensidade. E acho que é importante reforçar aqui que quando eu mencionar de sair forte numa prova longa, para muitos isso já é claro, mas talvez para outros ainda fique um pouco confuso. Então, quando eu menciono a importância de sair forte numa prova, é dentro do contexto daquela prova. Então, se nós estamos falando de uma prova de 25 km, uma prova de 3 horas e meia, 4 horas e meia, que é uma prova longa, extensa, o que seria o sair forte? Eu não ter medo de fazer força, eu colocar uma percepção de esforço ali no começo, que vai de um 7 para um 8. Isso é muito importante para você entrar na prova mentalmente. Tá? Quando você começa uma prova com receio de fazer força, achando que você vai entrar na prova depois mais para frente, muitas vezes isso não acontece. E a tendência é você ter queda de performance ao longo da prova e nunca um ganho. Isso eu falo de um cenário geral, né? Claro que dos primeiro, segundo quilômetro, existe sim um aumento de performance, porque o corpo acaba entrando num estado de equilíbrio, aumenta a temperatura interna, por questões fisiológicas ali. Mas pensando que a performance ela é um misto de questões fisiológicas e muito também de questões psicológicas, você sair com a capacidade de fazer um pouquinho de força é fundamental para que você entre mentalmente na prova. Para aqueles que têm um objetivo mais competitivo, eu sempre recomendo um aquecimento prévio, ali 20 minutos, 30 minutos antes da largada, sempre deixando uma janela de 10 a 15 minutos entre o término do aquecimento e o horário da largada,
que serve para que você consiga recuperar um pouquinho o seu corpo sem a perda do calor, sem a perda desse estímulo prévio, que você consiga fazer os últimos ajustes ali no seu calçado, na sua roupa, na sua mochila, e consiga se posicionar de uma forma tranquila para a largada. Se você não tem esse objetivo competitivo, o aquecimento prévio numa prova dessa, ele não se faz obrigatório. Mas ainda assim é importante que você saia, e isso vai acabar sendo um pouquinho mais custoso para o corpo, porque você sai de um estado de repouso e com o corpo frio e já começa a fazer um pouco mais de força, mas ainda assim eu acredito que vale a pena você se esforçar um pouquinho a mais nesses primeiros quilômetros para que você entre na prova, como eu disse, tá? Então, desse primeiro bloco, o único ponto que chama atenção, e eu coloquei aqui como número 1, os pontos de atenção, como eu expliquei ali na introdução do briefing, é uma subida que acontece aqui em estrada de terra, no meio desses primeiros 7.400. Isso ela vai acontecer, essa subida, na altura do quilômetro 3.7. Nós temos aí uma subida com 600 metros de extensão e 60 metros de ganho. Uma inclinação ali média de 10%. Não é uma inclinação, não é uma subida, nenhuma subida absurda, mas ela acaba quebrando um pouquinho do ritmo, uma vez que você sai de um percurso plano, fazendo força, correndo em velocidade. E por que eu coloquei como um ponto de atenção? É um ponto que vale a pena você ser um pouquinho mais conservador. O critério para que eu escolhi esses 4 pontos que vocês estão vendo na tela é exatamente esse. Quais são os pontos da prova onde vale a pena ou ser conservador ou ser muito agressivo? No caso dessa análise de hoje, esses 4 pontos que estão na tela são pontos que eu recomendaria que vocês fossem um pouquinho mais conservadores. Tá? Saindo dessa primeira subida, temos uma descida na mesma proporção e na sequência um outro trecho plano. Então esse primeiro bloco é aquele bloco onde eu recomendaria que todos fizessem bastante força, sem medo de colocar intensidade. Trabalhem numa percepção de esforço ali que pode chegar entre os 7 e o 8, sem a preocupação de faltar perna na segunda parte e na terceira da prova. Tá? Estamos levando em conta que todos estão chegando muito bem treinados. Eu acho que essa conversa aqui, ela cabe para todos aqueles que se prepararam para o desafio, né? Porque uma pessoa que cai de paraquedas numa distância dessa não tem a necessidade nem de se fazer estratégia. Então é fazer com que a pessoa sobreviva ao percurso, e o objetivo desse material é trazer informação para aqueles que estão preparados e vão conseguir trabalhar essas mudanças de comportamento para conseguir aproveitar melhor a performance. Ele coincide, o término desse primeiro bloco, com o PC1 no quilômetro 7.300 da Fazenda Bananal. Então, aqui por coincidência ele deu certo. Saindo da Fazenda Bananal, nós entramos no trecho 2, que seria o trecho mais técnico da prova. É onde nós temos ali já trilhas, pasto, ainda estradas de terra, mas a área urbanizada ela já fica bastante escassa. E o que nós podemos observar desse segundo trecho é um perfil dente de serra em perfil de subida. Então nós temos aquele perfil sobe e desce contínuo, mas com o predomínio do ganho de altimetria. Nós estamos mais subindo do que descendo. O que caracteriza um trecho como esse aqui? De novo, para aqueles que estão bem treinados, é um momento que essa oscilação constante te permite desenvolver um ritmo muito bom, e difere demais aqui o atleta de trail, especializado em trail, do atleta de asfalto. A prova em Paraty, ela atrai muitos corredores que são de asfalto, e as distâncias menores, essa presença de corredores de asfalto, ela é maior proporcionalmente às distâncias maiores. Então, no primeiro bloco vai ser muito comum
alguns do nosso grupo, especialistas em trilha, ficarem para trás ali ou terem dificuldades de acompanhar outros corredores com menos experiência em trilha. Porém, quando nós entrarmos nesse segundo bloco, aí esse cenário muda completamente, porque o corredor de trilha, aí ele tem uma vantagem competitiva absurda em relação ao corredor de asfalto. Uma pelo terreno, pelo nível técnico do terreno, e nós sabemos que nesse segundo trecho nós já teremos trilhas, pastos, estradas de terra, e outra pelo perfil do relevo. Então, essa alternância constante entre sobe e desce, que o corredor de asfalto não está acostumado, se torna muito desgastante. E falando agora sobre a sua performance individual, não levando em conta o comparativo com outros atletas, é um momento onde você consegue trabalhar de uma forma um pouquinho mais encaixada. A recomendação aqui é sempre você fazer a manutenção da percepção de esforço e desconsiderar a velocidade com que você está se deslocando. Nós fizemos alguns bons treinos aí nessa preparação, nessas últimas 5 semanas, onde nós fazíamos a mistura de estímulos de plano, de subida e descida, com o objetivo de manter a percepção de esforço. Então, essa é justamente nesse ponto onde vai se aplicar aquilo que foi treinado. Quanto menor essa oscilação do nível de desgaste físico, do nível seu nível de ofegância, vamos dizer assim, fica mais fácil de entender. Quanto menor a variação, menor o teu desgaste energético. E o que a gente busca numa prova longa é sempre a melhor relação custo-benefício entre o nível de força que eu faço e o nível de desgaste físico que eu tenho, tá? Então esse segundo trecho ele tem bastante essa característica. E aqui nós temos 2 pontos de atenção. Esse segundo bloco ele tem a duração ali de 9 quilômetros. Ele vai do 7.300 até o 16.600, onde ele termina no ponto mais alto da prova, na altitude aí 364. Vale aqui os 2 pontos de atenção, um que está localizado no quilômetro 10.700 e outro localizado no quilômetro 16. O primeiro é uma subida de 700 metros de extensão com 100 de ganho positivo. O segundo, 550 com 100 de ganho positivo. Então são as duas subidas onde vale a pena você ser mais conservador e tomem muito cuidado para não fazerem força demais aqui. Você conseguir administrar a tua reserva de energia, teu nível de esforço no ponto 2 e 3, te garante uma transição do final desse trecho muito mais rápida e fluida do que se você subir fazendo mais força do que o necessário. Fez mais força, ganha alguns segundos ali de vantagem em relação a um possível adversário ou até mesmo a uma comparação com o teu desempenho, né? Se fizesse de uma forma mais tranquila, mas a tendência é que você tenha uma perda na sequência, porque o seu ritmo ele vai ser bastante comprometido. Então, esse ponto 2 e 3, subida do 10.700 e a subida do 16, vale a pena ser um pouquinho mais conservador. E depois, nós entramos no terceiro e último bloco da prova, quilômetro 16.600, onde nós temos um perfil dente de serra, assim como no bloco 2, só que agora com predomínio de perda de altimetria. Então, nós saímos daqui, ainda em trechos de trilha. Nesse ponto 4 é onde nós temos o encontro da rota, né? É o final do trecho onde só passa os 25 e os 35 quilômetros, e nós temos o encontro com a rota dos competidores que estarão no 50 e no 100K. Então, quando chegar aqui no quilômetro 20 e 800 e nós temos 500, quilômetro 21 e 300, é uma descida de 300 metros, de 500 metros com 90 de desnível negativo, o percurso ele fica igual para todos. Corredores dos 25 vão se deparar bastante com atletas
dos 100 quilômetros e principalmente dos 100 quilômetros. Fiquem atentos a dar passagem. Então, quando você perceber que tem um corredor se aproximando muito rápido de você, provavelmente ele não está na sua distância, porque a essa altura da prova os pelotões já estão muito bem definidos e é difícil um corredor começar a fazer mais força no meio do nada, né? Os mais fortes já estarão mais à frente. Então, se você observar e escutar algum corredor se aproximando rápido, dê passagem, porque provavelmente será um dos líderes ali, dos primeiros colocados dos 100 quilômetros, tá bom? E mesmo que não seja o líder, o fato de ser algum corredor que está se deslocando ali mais rápido que você, por uma questão de boa conduta, ceda a passagem, sem comprometer a sua prova, é claro. Então, esse último, terceiro e último bloco, ele tem a duração ali de 10 km, sendo que os últimos 3 quilômetros já cruzamos a rodovia de volta, estamos em área urbana em Paraty, totalmente em trecho plano. Esse finalzinho aqui, essa última descida do 4.4 de 500 metros, vale a pena também ser um pouco mais conservador, para que você tenha perna para desenvolver aqui no final da descida e depois sustentar uma corrida nos últimos 3 quilômetros. Você conseguir continuar executando o gesto técnico da corrida no final da prova é muito mais um exercício mental do que um desgaste físico, porque é um momento em que todos estão muito cansados, e faz muita diferença no seu resultado final você correr esse trecho, nem que seja a 7 minutos, a 7h30 por quilômetro, ou você caminhar a 12 minutos por quilômetro. Então nós estamos falando aqui de um trecho de 3 quilômetros, você consegue ter uma mudança em 2 cenários ali de até 15 minutos, dependendo do teu comportamento ali nesse trecho. Então façam esse exercício mental, procurem desenvolver um pouquinho da corrida, mesmo que no ritmo mais lento, ou até mesmo alternando corrida com caminhada, mas tentem desenvolver a corrida até a linha de chegada, tá certo? Então acho que os pontos a serem observados aí nos 25 eram esses. Desejo uma excelente prova a todos vocês. Nos encontraremos na linha de chegada, e uma particularidade do evento aí em Paraty é que possivelmente muitos se cruzarão aí nesse trecho final da prova. Esses últimos 7 quilômetros de percurso, ele é comum para todas as distâncias. Então teremos corredores ali dos 100K cruzando com corredores dos 25, dos 35. Então imagino aí que dentro da nossa equipe teremos muito cruzamento aí de atletas, tá certo? Então é isso aí, pessoal, valeu! Vamos lá, pessoal dos 35 quilômetros. Vejo os 35 como uma prova com perfil muito parecido com o percurso dos 25. O percurso ele é muito parecido e o comportamento ali também é muito parecido. Os 3 blocos que eu dividiria essa prova, ele tem a transição do bloco 1 para o 2 e do 2 para o 3 acontecem no mesmo ponto da estratégia do percurso dos 25 quilômetros. Vamos entender esse percurso dos 35. Ele tem 35,5 de distância, um total de 1.170 de ganho de altimetria. A altitude máxima que eu atinjo nessa prova, a cota 364, 360, que já está aqui na altura do quilômetro 24,5, e a altitude mais baixa, a cota 0, nível do mar. Então, amplitude altimétrica de 360 metros, ela é uma amplitude bastante razoável, considerando uma prova de trail, ela nos mostra que é uma prova que tende, né, pelo ganho. Não adianta também olhar só para amplitude de altimetria. Eu poderia ter um constante sobe e desce do 0 ao 360 e acumularia uma altimetria absurda. Mas cruzando a informação da amplitude com o ganho de altimetria e a distância, a extensão toda, a gente observa que ela é uma prova que, com relação à altimetria, ela tem um nível de complexidade
baixo, de baixo a moderado. Isso não a torna uma prova mais fácil, ela torna uma prova mais rápida. E é muito comum a gente confundir. A prova ela tem um percurso mais simples, então ela é mais fácil. Muito pelo contrário. A prova, quanto mais simples, mais se faz valer a performance física, aquela questão, componente fisiológico e a capacidade mental de suportar o desconforto. Uma prova que ela tem um nível de complexidade mais alta, ela nos permite ser mais tolerantes à mudança de ritmo, a tirar o pé um pouquinho mais, a nos deslocar de uma forma mais confortável, enquanto uma prova que tem esse perfil mais corrível, vamos dizer assim, ela te coloca uma pressão para que você esteja fazendo força o tempo todo. Então ela é sim uma prova mais simples, é uma prova mais rápida, mas ela não deveria ser confundida com uma prova mais fácil. 4 pontos de apoio nos esperam aí no percurso dos 35, quilômetro 9.300, condomínio Paraty Imperial, quilômetro 16.700, 16.900, Fazenda Bananal, 24 Mato Dentro e o 30.5 Caboclo. Esse trecho aqui desse PC, todos os corredores já estarão no mesmo percurso. O 35 ele tem uma diferença um pouquinho no início da prova em relação às outras distâncias, mas o término, a chegada, ela é comum para todos os percursos. Então, o final da prova ali do PC Caboclo, na realidade, esse percurso ele já fica comum para todos aqui na altura do quilômetro 24,5, do 24,5 ao 35,5. Então, nós teríamos aí mais 11 quilômetros praticamente de percurso comum para todas as distâncias. Ok? Pessoal, prova dividida em 3 blocos. Eu numerei aqui pontos de atenção. Esses pontos de atenção, eles poderiam ser pontos onde você teria que tomar mais cuidado com relação à segurança, ou pontos onde você, eu recomendaria que fosse mais conservador com relação ao esforço, ou até pontos onde eu recomendaria que você fizesse mais força e colocasse mais intensidade. Nesse caso de hoje, esses 5 pontos, eu estou me referindo a momentos onde eu recomendaria uma postura mais conservadora com relação ao esforço. Tá? E aí em cada um deles eu explico o motivo aí pelo qual eu escolhi esses pontos. O primeiro bloco, nós temos ali uma distância de 16.800, que vai da largada até o km 16.8. Esse perfil aqui do primeiro bloco é para se fazer em intensidade de moderada para alta. Então, quem está chegando para fazer uma prova dos 35 está muito bem treinado, todos sem exceção. Então, para quem está treinado para fazer uma prova de 35, fazer força ali do início da atividade, onde o corpo está descansado, até o quilômetro 17, não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? A vantagem de se começar uma prova com uma intensidade um pouquinho mais alta, você faz com que o teu corpo e principalmente a tua mente, a tua cabeça, ela entre no ambiente da competição, ela entre no clima da competição. Você começar de um jeito morno, sem fazer força, vai fazer com que teu corpo tenha mais dificuldades de entrar, mas o principal, o que eu considero o ponto mais negativo, a tua cabeça corre o risco de não entrar no clima da prova mais em nenhum momento. Então, ou você sai e já entende, faz o teu corpo e tua cabeça entender que não é um treino, é uma situação de jogo, é uma situação de competição, e esteja você disputando na alta performance, na categoria, ou simplesmente com o seu melhor, é muito importante que você faça o teu corpo entender que ali é para valer. Aquele dia não é treino e você quer realmente tirar o teu melhor, tá? Então nós temos ali dentro desse trecho alguns trechos em elevação. Nós temos uma pequena subida aqui logo no começo, com 3,5 km, 600 metros com 60 de ganho. Nós temos uma outra subida
em estrada pavimentada, em via pavimentada, também com uma inclinação bastante significativa, onde nós temos o primeiro PC, e aí nós temos no 10 de 800 esse primeiro ponto de atenção. Isso faz com que você tenha que subir fritando essas duas subidas? Não, mas eu recomendaria vocês continuarem com a mesma percepção de esforço. Então, faça um pouquinho mais de força aqui sem se preocupar em economizar, e aqui também. Agora, quando chegar na altura do 10.800, os primeiros sinais de fadiga já começam a aparecer, porque você fez bastante força até aqui. Então, eu recomendaria uma subida mais conservadora. Essa subida que está na altura do 10.700, ela tem 1,3 km de extensão, com 170 de ganho positivo, de ganho, né? De desnível positivo. Estamos falando de uma inclinação média ali que vai dos 12, entre 12 e 13%. Ela tem um gradiente variável, e aqui eu recomendo que se faça de uma forma conservadora para te permitir, assim que sair dessa subida, você fazer bem essa transição para a descida desse mesmo pico ali, do outro lado, sim, do morro, que já é um trecho, uma descida em single track. Então, nós subimos de um lado por uma via pavimentada e descemos do outro lado já por um single, onde nesse single nós temos 1,4 km de extensão. Ele acontece na altura do quilômetro 13, com 180 de perda, 180 de desnível negativo. Então, vale a pena ser conservador nesses dois pontos, para que você não tenha um desgaste precoce da tua musculatura e consiga terminar essa transição entre a descida desse ponto 2 até o final do teu primeiro bloco, num ritmo ali bastante satisfatório. O final desse primeiro bloco, ele coincide no 16.900 com o PC2, Fazenda Bananal. Enquanto no primeiro PC do Paraty Imperial, eu recomendaria apenas a parada para abastecer a garrafa, então uma parada ali de questão de 1 minuto, 2 no máximo. Aqui na Fazenda Bananal, já valeria a pena você dedicar um pouquinho mais de tempo para fazer uma reposição já energética, utilizar o recurso da prova, se avaliar com relação a eventuais bolhas, assaduras, fazer alguns ajustes, sentiu que a roupa está pegando, a alça do top está pegando aqui, o elástico da bermuda. Já tomem providências nesse ponto antes que isso evolua para uma assadura e comece a comprometer o teu desempenho. Então, detectou, reforce a pomada hipogloss, o teu creme anti-atrito, e dali você faz esse abastecimento, se recomponha e partam para o segundo bloco da prova. O segundo bloco ele vai do quilômetro, vamos arredondar, do 17, né, saindo do PC Fazenda Bananal, até o quilômetro 25.300, onde nós alcançaríamos o ponto mais alto da prova. Qual que é a característica desse segundo trecho aqui? É um perfil dente de serra, onde é um constante sobe e desce, com um predomínio de ganho de altimetria. Então nós temos um predomínio de ganho de altimetria. E a prova em Paraty, ela é uma prova que atrai muito corredor de asfalto. Pelo apelo turístico que a região tem, pelo apelo que prova em praia tem, toda a prova em litoral acaba atraindo bastante corredor de asfalto. E nas distâncias de 25 e 35, a presença de corredores de asfalto ela é mais comum. Tá? Então, no primeiro bloco, um corredor de asfalto, tirando um trecho ou outro ali com uma trilha mais técnica, ele perde muito pouco para um corredor de trilha, desde que esteja bem treinado, com volume de treino e tudo mais. Mas quando ele entra num trecho como esse segundo, que seria essa alça aqui, que vai da Fazenda Bananal até a altura do quilômetro 25, já bem aqui para frente, avançado, quase onde se junta com o percurso,
dos outros trechos, ela já se torna uma prova onde um corredor de asfalto ele sofre muito pela constante variação de altimetria, tanto a altimetria acumulada, né? São 520 metros acumulados em 8.300 de deslocamento, é uma inclinação bastante considerável, o perfil constante de sobe e desce e o nível técnico do terreno. Esse segundo bloco da prova, ele é o bloco mais técnico, onde vocês vão encontrar bastante trechos ali de pasto, de single track e de estradas também. E qual que é o comportamento recomendado nesse segundo bloco? É que vocês façam a manutenção da percepção de esforço. Trabalhe numa percepção aqui que vai entre o nível 6 e o 7. Então, é aquela respiração confortável para um leve desconforto, um ofegante leve e muito sustentável. Quanto menor essa oscilação da percepção de esforço nesse trecho, melhor será o rendimento de vocês, melhor será o custo-benefício, vamos dizer dessa forma. Porque você vai conseguir ter um bom ritmo de deslocamento com o menor custo energético possível. O nosso corpo ele não lida bem com mudanças bruscas de intensidade. Então, toda vez que você tem uma mudança brusca para mais e também para menos, o teu corpo ele precisa demandar mais energia para entender e se reorganizar para aquele novo padrão de desgaste. Né? É claro que esse custo energético é muito maior quando você aumenta do que quando diminui. Mas toda mudança brusca de intensidade, ele cria um estresse fisiológico no nosso corpo. Então, o melhor custo-benefício é manter essa percepção 6, 7 e você trabalhar dentro dela o tempo todo. Salvo 2 pontos aqui, que eu coloquei como número 3 e número 4. Número 3 é uma subida na altura do 19.300, que seriam 700 de deslocamento por 100 de ganho positivo. E o outro ponto, o ponto 4, que é uma subida de 550 metros, também com mais 100 metros de ganho positivo. Esses 2 pontos aqui, vale a pena você ser um pouquinho mais conservador, trabalhar uma cadência mais lenta, uma respiração confortável e não se preocupar em fazer força. Isso é uma recomendação geral, é claro que cada um vai se avaliar no momento, mas por que essa recomendação? Se você sobe esses 2 picos de uma forma um pouquinho mais conservadora, você vai perder muito pouco tempo comparado a um cenário onde você vai fazer mais força. Só que isso te custa muito depois na transição. Enquanto você fazendo uma subida mais confortável te permite uma transição já muito mais fluida, se você sobe numa sensação de esforço mais intensa, quando você chega lá em cima, a chance de você conseguir sair correndo, aumentar a tua velocidade, ela é muito baixa. E o tempo que você vai precisar para fazer essa recuperação e recuperar a condição de fazer força, muitas vezes já foi mais tempo do que se você tivesse feito naquele outro cenário. E a desvantagem, há um custo energético mais alto. Então, esse segundo bloco, eu recomendo essa manutenção da percepção. Nós fizemos bastante treinos aí recentemente, onde mesclava estímulos em rampa, em descida e no plano, e onde a proposta era justamente essa manutenção da sensação de esforço. Então, sinta o teu corpo através de como você está respirando. A questão da força nas pernas, ela vai mudar, porque subida, descida, plano, ela muda bastante. Então, usem mais realmente essa questão, essa percepção, através da forma como o teu corpo está respirando para fazer os ajustes, se você faz mais ou menos força. E aí, por fim, nós temos... E observem que a transição do bloco 2 para o 3, ela não está no PC3, tá? Então, um dos critérios que eu uso para fazer a divisão de bloco é muito mais a característica da prova, perfil de cada trecho, enquanto a organização até leva em conta isso, mas ela leva em conta muito a logística também, né? A facilidade para transporte de suprimentos, para prestar socorro para um atleta. Então, o PC3 ele não coincide
com o término desse segundo bloco. E o terceiro bloco já seria esse perfil dente de serra, só que com um predomínio de perda de altimetria. Então nós temos ainda um trecho em trilha, dessa trilha até o PC4 do quilômetro 30,5, PC Caboclo. Dali para frente já são trilhas menos técnicas, e dali para frente nós temos uma descida mais acentuada depois do PC Caboclo, que é justamente, fazendo uma correção aqui, um pouquinho antes do PC Caboclo é onde nós teríamos o nosso ponto de atenção número 5, que é uma descida ali de 500 metros com 90 de perda. Então esse trechinho eu também recomendaria que fosse feito de uma forma um pouco mais conservadora, para poupar justamente um pouco mais das pernas e te garantir condições de, depois do PC Caboclo, você desenvolver essa corrida em estradão e, por fim, no trecho urbano já em Paraty. Vale a pena falar um pouquinho sobre esses 3 quilômetros finais, o quanto ele é muito mais um desafio mental do que um desafio físico para você correr. E aqui eu vou sugerir 2 cenários. O cenário onde você corre a um ritmo médio de 7,30 por quilômetro, né? Com certeza alguns conseguirão correr abaixo disso, mas vamos colocar esse cenário ali de 7 minutos por quilômetro como uma corrida para quem já está bastante cansado, mas ainda consegue expressar, manter esse gesto motor. E o outro cenário onde você está caminhando a um ritmo médio de 11 até 12 minutos por quilômetro. Nesses 3 quilômetros a gente consegue tirar quase 15 minutos de prova. E para aqueles que estão querendo fazer a tua melhor performance, buscar a categoria, independente do cenário, sei que todos querem fazer o melhor possível, 12 minutos, 15 minutos é bastante diferença. Tá? Então, trabalhem muito essa questão mental, para que você consiga correr a maior parte do tempo nesse finalzinho da prova. Vocês estarão no pico térmico, então vamos considerar o pico térmico entre 11 da manhã e 3 horas da tarde. Um tempo médio, para quem vai fazer os 35 quilômetros, nós estamos falando ali entre 6 e 7 horas de prova. 6 e 7 horas de prova para quem vai largar às 7h30 da manhã, significa ali 2h30 da tarde o término da prova. Então, entre 11 e 2, vocês vão pegar 3 horas de pico térmico. A previsão até o momento é de bastante calor. Isso pode mudar, mas até o momento é de bastante calor. Esse finalzinho da prova, ele é muito exposto, não tem sombra. Então, isso faz com que seja um desafio conseguir manter a corrida no final. Tá? Mas trabalhe em cima. Com certeza vocês têm condições para isso. Então, a análise dos 35 foi essa. Queria desejar uma excelente prova a todos. Um ponto muito bacana que a gente vai ter nesse evento, nesse sábado, é o cruzamento de várias pessoas da equipe de distâncias diferentes. Então, esses últimos praticamente 8 quilômetros da prova, ele é comum para todos. Então, é muito possível que quem tiver no 100K cruze com quem tiver nos 25, nos 35. Só acho um pouquinho mais difícil os que estiverem correndo nos 50, mas ainda assim pode acontecer também. Então vai ser bastante bacana e uma surpresa bastante agradável a gente se encontrar no final da prova, tá certo? Então divirtam-se acima de tudo, deem o seu melhor e estaremos juntos ou no percurso ou na linha de chegada. Valeu! Agora a conversa é para quem está nos 58 km. A 58 e 100 já são provas com perfis completamente diferentes do 25 e 35. A conversa ela muda bastante e eu não diria que é só pela distância e pela altimetria, mas sim pelo perfil da prova como um todo. Então, a amplitude altimétrica que nós enfrentaremos na prova, ela vai de quase 1.800 metros. Então, nós temos o ponto mais baixo, que é lá na largada em Paraty, altitude 0, né? Que ele considera como 6 metros acima do mar.
E o ponto mais alto ali na Pedra da Macela, na cota 1.800, 1.793. Então, esses 1.800 de amplitude altimétrica, ele faz com que nós passemos por uma mudança de clima muito grande. Então, a gente sai daquele mormaço, daquela umidade, do calor, daquele clima mais litorâneo, e a gente enfrente aquela transição, aquele clima de serra, até chegar lá em cima, na Pedra da Macela, onde, dependendo das condições climáticas, a gente pega muito vento, muito frio. Isso causa um estresse fisiológico muito grande para o nosso corpo, e ainda existe depois a transição, o caminho de volta, que é um outro estresse. Então, são muitas mudanças bruscas para o nosso corpo ter que lidar, ao mesmo tempo em que já existe um estresse fisiológico pelo desgaste físico. E isso tudo vai minando nossa energia, e se você não tiver muito bem treinado, não souber muito como se portar, utilizar, realmente lançar a mão dos recursos, como colocar um anorak, se proteger do sol, fazer uma boa hidratação, isso faz com que esse estresse ele seja maior. Então vamos dar uma olhadinha, né, no panorama geral. A rota do 58 bate certinho, 58 e 100. 3.285 de ganho positivo. A amplitude altimétrica já mencionei aqui no vídeo. A subida mais longa, nós temos ali 1.400 metros de ascensão contínua, e a descida mais longa, nós temos ali 1.350, está um pouquinho diferente aqui do que eu pus no slide, que seria a descida do Rio do Ouro, e a subida mais longa, a subida ali, o ataque à Pedra da Macela. Então são dois trechos ali que também é uma particularidade que não é comum nós encontrarmos em provas, até das mais técnicas que a gente faz, ascensões ou descidas com tanto ganho contínuo acumulado. Isso gera um estresse muscular e articular muito grande, porque nós não temos aqueles momentos de quebra, né? Então, muitas vezes, um perfil serrote, por mais intenso que ele seja, ele faz com que um estímulo seja compensado pelo outro. E quando nós temos trechos dessa forma, isso não acontece, certo? Pessoal, nós temos 5 pontos de apoio aí da prova. Como eu mencionei na parte da introdução do briefing, eu gosto de dividir sempre a prova em blocos menores. E cada bloco, ele mais ou menos, a gente chega nele já sabendo qual o perfil de comportamento que a gente deve ter para ter um melhor aproveitamento realmente de cada situação, tá? Então, eu vejo que o primeiro bloco aqui que eu selecionaria seria da largada até o PC2, o Rio Pequeno, que é no quilômetro 22.600. Dentro desse primeiro trecho, eu acho que vale a pena a gente destacar 2 pontos. A subida que a gente enfrenta ali na altura do quilômetro 4,5 é uma subida com 4,5 km. Então ela está aqui, né? Chegamos na altura do 4,5. É uma subida com 4,5 km em estrada técnica, e 620 metros de ganho. Essa descida ela começa em trilha e depois termina em estradão, onde nós chegamos no primeiro ponto de abastecimento, que é o Graúna. Esse primeiro ponto de abastecimento, eu recomendo uma parada muito rápida, que vocês foquem mais ainda na utilização de recursos próprios ali, então utilização de gel. Evitem a parada. É um PC que a prova ainda ela foi pouco dispersada. São muitos inscritos no 58, então chega muita gente junto ali. Muitas vezes a quantidade de staff ela não é suficiente para uma reposição rápida. Então isso pode fazer com que você perca um pouquinho do ritmo de uma forma desnecessária. Então cheguem com muita objetividade, abasteçam as suas garrafas d'água e aí já partam seguido ali direto para a sequência ali do percurso. Aí começa-se uma segunda subida na altura do 13.900,
uma subida ali também em trilhas e um pouquinho de estrada. São 6,5 km com 780 metros de ganho, até onde vocês, aqui fazendo uma correção, aqui já é bastante trilha técnica, trechos de pasto, tá? Aqui nós já não temos mais tanto trecho de estrada, já é uma área que separou o percurso dos 50 do percurso dos 110. O percurso dos 50 ele tem uma particularidade que, dentre os 4 percursos, não vou considerar os 7 quilômetros, mas dentre os 4 percursos é o percurso que tem mais trilha proporcionalmente dentro da sua extensão total. Então, se nós fizermos ali uma análise de todos os percursos, o 58 seria o percurso mais técnico proporcionalmente, tá? Então, segue-se ali nessa subida na altura do 13.900 com 6,5 km, com ganho de 780 metros, é bastante, e uma descida também brusca até vocês chegarem no segundo PC, que é o Rio Pequeno. Esse PC, sim, ele vale a pena vocês dedicarem um pouquinho mais de tempo ali para se reorganizar, tirar os lixos da mochila, avaliem se vocês estão com sinais de assadura ou de bolhas. E aqui, para todas as distâncias, eu recomendo ter uma meia extra guardada na mochila. Levem num saquinho para protegê-la ali da umidade, da água. O percurso do 58 não possui drop bag, então vocês precisarão carregar todos os recursos ali o tempo todo. Então, assim como uma meia seca, levem também um tubo de pomada hipogloss, creme anti-atrito, aquele produto que você já está mais habituado. Percebeu que para as meninas a alça do top começou a incomodar, aí para todos a bermuda, o elástico da bermuda, para os meninos que sofrem ali com atrito na região do mamilo, já façam um reforço na aplicação dessa pomada, desse creme, antes que isso evolua por uma assadura e algo mais limitante que te desconcentre e comprometa a tua performance, tá bom? Esse bloco todo pintado em rosa aqui, eu considero como o primeiro grande bloco da prova, e aquele bloco onde você, claro que nas suas devidas proporções, deveria fazer em alta intensidade. Então, se você está chegando numa prova de 58, você tem condições totais de fazer força ali durante 22, 23 quilômetros. E é isso que eu recomendo. Façam essa primeira perna como se você estivesse ali dentro de uma prova de 23 quilômetros. É claro que em nenhum momento você vai atingir uma percepção de esforço muito alta, mas não tenham medo de fazer força. Trabalhe numa percepção de esforço ali no nível 6, no nível 7, em alguns momentos ali se permitam chegar próximo de um 8. Percebeu que passou um pouquinho da conta, tira um pouco o pé, mas trabalhem sem medo de fazer força. E dediquem um pouco mais de tempo nessa parada no PC Graúna, né? Perdão, no PC Rio Pequeno, onde ali vocês vão conseguir se recompor um pouquinho mais, e dali para frente começa o segundo bloco da prova, que seria o bloco que vai exigir mais controle mental ali de vocês. Esse segundo bloco é onde nós temos ali um trecho o bloco inteiro, ele tem essa duração aqui de 10 quilômetros, de 18 quilômetros, só que desses 18 quilômetros nós temos uma subida contínua de 12,5 com 1.400 metros de ganho positivo. O gradiente da inclinação, como dá para a gente observar nas barras aqui, ele é muito bem variável. Então, o ajuste da cadência, da amplitude, da força que você coloca nas pernas, ele tem que ser muito dinâmico. O que eu recomendo é que vocês não deixem essa percepção de esforço passar de uma percepção 7, que seria uma respiração levemente ofegante. A sensação de fadiga se dá muito mais
pelo cansaço muscular, aquela fadiga periférica, do que por essa fadiga metabólica. E se vocês somarem essa percepção de esforço muito alta, ou seja, essa fadiga metabólica junto com essa fadiga periférica, você corre o risco de quebrar no meio da subida e ter uma perda de rendimento muito grande. Então, esse é o tipo de situação onde você, quanto menor o estresse pela variação de intensidade você puder submeter o teu corpo, mais ele vai render. Ele entra num estado, vamos dizer assim, econômico de produção de energia, e ele consegue sustentar isso por mais tempo, tá? Então, tomem bastante cuidado nesse segundo bloco, é um bloco mais estratégico que tem da prova. E ao chegar lá no cume da Pedra da Macela, lá na cota 1800, nessa transição vocês vão passar por uma mudança de clima, e isso pode estar mais ou menos agravado, dependendo das condições do dia. Percebeu que está esfriando demais, está ventando demais, não pensem duas vezes em se proteger com as suas anoraks. Como eu falei no começo do vídeo, uma das particularidades dessas duas distâncias mais longas é essa mudança muito grande do clima que a gente passa, e não deixem o corpo de vocês sofrerem mais esse estresse fisiológico. Então percebeu que está esfriando, o vento começou a incomodar, protejam a orelha, os ouvidos ali de um contato direto com o vento, vistam as suas anoraks para fazer com que o teu corpo sinta o mínimo possível essa mudança, ok? Com relação à altitude, cota 1800 não faz com que o corpo sinta um estresse pela altitude, tá? Então aqueles sintomas típicos de altitude como uma náusea, um enjoo, uma dor de cabeça, na cota 1800 isso não acontece. Então se você começar a sentir, e pode sentir, é muito mais decorrente do esforço, da intensidade, do que da altitude, ok? E uma vez que chegou na Pedra da Macela, não percam tempo lá em cima. Vale a pena parar um minutinho ali, contemplar, tirar uma foto. Lá sempre ficam fotógrafos, mas não percam muito tempo lá. Não deixem para se alimentar no topo da pedra. Já desçam a via pavimentada. Vocês vão descer por um trechinho de trilha e depois já volta para a via pavimentada novamente. É uma descida muito íngreme, que apesar de ser pavimentado, ela agride demais ali as articulações e a musculatura da perna. Então, nós acabamos com a panturrilha, com o glúteo na subida, e na descida nós acabamos com o quadríceps. Então, você chega no terceiro ponto ali da base da macela, que é o PC3, com essa musculatura muito fadigada. E esse justamente é o ponto de suporte da prova, onde vocês terão mais recursos ali, mais estrutura. Vale a pena sim ali você dedicar alguns minutos para descansar um pouco seus pés. Para quem teve já alguma situação que estava sofrendo com bolha ali já no Rio Pequeno, chega na Macela, vale a pena você fazer uma nova revisada ali. E uma vez que vocês saem da Macela, a gente começa, o trecho da Macela está aqui, a base, né? Já fizemos a descida. Nós temos um trechinho de trilha com algumas pedras, é um single track ali bem aberto, e tudo indica que dali para frente é só começar a descer. Mas isso não acontece. Nós adentramos novamente, passamos por um mirante muito bonito chamado Janela do Mar, começamos uma descida de uma trilha chamada Trilha dos 7 Degraus, e quando você acha que vai só descer, nós temos um trecho ali de mais ou menos 1,5 km, 2 km em trilha fechada, com mais um top ali, um pico bastante exigente ali de subida. Cadenciem ali muito, cadenciem demais, porque assim que chegar no finalzinho desse top, dessa subida, aí nós temos o trecho mais técnico, com certeza, da prova, que é a descida da Trilha do Ouro.
é uma descida com 9,4 km, onde nós teremos 1.350 de perda de altimetria. E desses 9.400, metade ele o tipo de calçamento que tem ali de pedra-sabão. Então, é um pavimento antigo que fica coberto o tempo inteiro pela vegetação, um clima úmido. Então, imagine a quantidade de limo e o quão escorregadio é esse trecho. Nesse trecho na descida da Trilha do Ouro, ali vocês, dentro do pelotão, porque a essa altura os pelotões já estão formados, né? Já estaremos ali com mais de 40 quilômetros de prova, mas aqueles que possuem um pouquinho mais de destreza, habilidade nas descidas, ultrapassam muitas pessoas, porque vocês vão encontrar muitos corredores ali realmente com medo, porque é uma área ali que você fica mais vulnerável. Esse trecho da descida da Trilha do Ouro, ele realmente requer mais cuidado. Além do nível técnico do terreno, todos já estão muito cansados quando chegam nesse ponto da prova, então redobrem o cuidado. Uma dica que eu dou nesse trecho enquanto você estiver correndo e fizer a leitura do terreno, procurem aqueles pontos onde você terá locais para fazer uma ancoragem da sua pisada. Então, às vezes algum trecho onde tem um desnível um pouquinho ali na trilha, uma pedra um pouco mais saliente, que você percebe que ela tem um canto vivo ali, onde vai dar um pouco mais de aderência, de apoio para o seu pé. Uma área onde tem, muitas vezes, uma grama ali, na hora de optar por pisar numa terra lisa ou na grama, um gramado ele tende a ter um pouco mais de aderência, ele ajuda a tirar também um pouquinho do excesso de lama que você pode eventualmente ter acumulado na sola do seu calçado. Então, esse tipo de leitura do terreno e a escolha de onde pisar, ele vai ajudar bastante nesse trecho. Lembrem-se sempre da recomendação de manter o teu centro de gravidade mais baixo. Então, nesses trechos mais íngreme, quadril mais baixo, um tronco mais projetado à frente, ele vai também diminuir os riscos de você escorregar e cair. Tá? Uma vez que você desceu os 9, lá no quilômetro 47, nós chegamos no PC Cachoeira 7 Quedas. Então, nós já estamos voltando por aqui. Do 7 Quedas, o nível técnico ele cai bastante ali do terreno. Vamos dar uma olhada aqui no perfil da altimetria. Então, PC 7 Quedas, nós fizemos a descida aqui da Trilha do Ouro. E do 7 Quedas, o gradiente de inclinação ele fica, além de muito menor, o nível técnico do terreno também ele se torna um pouco mais simples. Ainda com a presença bastante de raízes, de folhas, de tocos, mas muito mais fácil de se pisar. Até onde nós chegamos no PC Caboclo na altura dos 53.300. O PC Cachoeira 7 Quedas, a descida da Trilha do Ouro, já faz parte do percurso dos 50 e dos 100K. Então, vocês vão cruzar ali com corredores dos 100 km. Eventualmente vocês passarão, outros momentos serão ultrapassados, mas aqui nesse momento vocês já vão. E a partir do PC aqui do Caboclo, a gente já encontra também, um pouquinho antes do Caboclo, se une o percurso dos 25 e dos 35 também. Então, os últimos 7, 8 quilômetros da prova são comuns a todas as distâncias. Tá? Passamos aqui o PC no 53 do Caboclo. Praticamente a prova terminou. Nós temos um trecho em descida em estrada de terra. E na sequência já cruzamos a rodovia e entramos na área urbana ali de Paraty. Os últimos 3 quilômetros 100% plano, e aqui é um trabalho mental, é um desafio mental conseguir correr ali, porque tem uma tendência muito grande
na nossa mente já querer entregar ali, considerar como feito a prova, porque realmente já foi feito mais de 95% ali do percurso, porém, do desafio, né, da distância ainda não, mas do desafio como um todo, já está feito, a tarefa está cumprida, mas você caminhar ali, a diferença entre você caminhar o tempo todo e conseguir se desafiar mentalmente e manter uma corrida, mesmo que lenta, isso pode te garantir ali de 10 a 15 minutos de ganho no seu tempo final de prova. Então, independente se o teu objetivo é a performance competitiva, se é a performance na categoria, né, o autocompetitivo, a categoria, ou o teu desafio pessoal, esse é um trecho que vale a pena você trabalhar essa questão mental e tentar sustentar um pouquinho da corrida até o final. Esses 3 pontos numerados aqui seriam os pontos de maior atenção. Então, o primeiro seria considerada a largada. Façam uma largada firme para fazer com que o seu corpo e sua cabeça entrem na prova. Não se preocupem com afunilamento de percurso e congestionamento. Isso não é uma preocupação que a prova em Paraty exige, porque em todo momento ali a gente vai ter desse primeiro bloco ali, tirando essa descida aqui, que ela acontece depois ali do quilômetro, mais ou menos do quilômetro 9 para o 10, é uma descida de single. Tirando essa descida, não teremos problema ali em ultrapassagem. Então, vale a pena essa questão da intensidade para você se colocar à prova. O ponto 2 seria o PC ali do Rio Pequeno, onde eu recomendaria uma dedicação maior ali e uma pausa, uma autoavaliação um pouquinho mais cuidadosa. E o ponto 3, de cuidado à descida da Trilha do Ouro, pelo seu nível técnico, somado à sua exigência física e somado ao momento da prova, onde todos estarão bastante cansados. Espero que vocês aproveitem muito o percurso. Ela é uma prova que é muito bonita, uma prova ambientada em Mata Atlântica, é totalmente diferente de uma prova ambientada em Serra da Mantiqueira, uma região de serra, que foi o que nós passamos pela La Mission. Espero que vocês aproveitem tanto quanto aproveitaram aí La Mission, curtam cada momento. Possivelmente aí nós da equipe nos encontraremos em alguns momentos da prova, principalmente ali no final. E isso vai ser uma experiência muito, muito legal, muito bacana, porque um sempre acaba dando aquela ajuda, sempre com palavras de incentivo aí um para o outro. Tá? E caso a gente não se encontre no percurso, nos veremos ali no final para comemorar bastante e curtir mais essa conquista. Beleza? Então, ótima prova a todos e a gente se vê. Tchau, tchau. Vamos lá, que agora a conversa é papo de gente grande. Para quem vai para o 108, prova muito dura, mas uma prova que ela flui a grande maioria dos momentos ali, tirando alguns trechos ou outro que ela tende a ser um pouquinho mais travada. É uma prova que permite, para quem tiver com bastante perna ali, desenvolver um ritmo bem, bem, bem bacana. Percurso 107,5, 4.750 de ganho. A amplitude altimétrica dessa prova ela é muito grande, então a gente sai a partir do nível do mar, Paraty, altitude 6 ali, e vai para a cota 1.800, Pedra da Macela. Então essa amplitude altimétrica, a gente tem que entender o que ela implica para o nosso corpo. Então nós vamos sair de um local, uma altitude onde existe um mormaço, uma umidade relativa do ar alta, uma temperatura grande, e nós vamos para uma região onde o ar ele é um pouquinho mais seco, o vento mais gelado, a temperatura ela é mais baixa, e depois ainda num segundo momento a gente retorna para aquela outra situação inicial. Isso faz com que o nosso corpo sofra um estresse fisiológico muito grande.
que nós precisamos, e é aí realmente é uma questão, uma responsabilidade nossa, é fazer com que o nosso corpo consiga gerenciar da melhor forma possível. Então, o que, que a gente pode lançar mão de recursos para fazer com que esse gerenciamento do nosso corpo seja mais fácil? Então, percebeu que está num local mais quente, menos roupa, facilitação na troca do teu corpo com o ambiente. Então, usem água para molhar o rosto, o boné, bandana, para bloquear a incidência direta do sol. Começou a ir para uma altitude maior, uma área ali com mais vento, mais frio. Percebeu que o corpo começou a sofrer um pouquinho mais? Protejam as orelhas ali do vento direto ali no ouvido, as extremidades, coloquem a anorak. E com essa mesma agilidade, vale quando estiver voltando. Percebeu que a temperatura começou a elevar de novo, o corpo começou a sofrer com o calor, com a dificuldade de troca de calor com o ambiente. Essa mesma agilidade com que nós nos protegemos mais, nós temos também que permitir melhor essa troca. Tá? Dividiria a prova em 4 grandes blocos. Mentalmente, esses blocos aqui, eu acredito que ajuda a gente passar por cada uma dessas etapas com um perfil de comportamento um pouquinho diferente. E vamos passar. Todo mundo que está indo para o 108, extremamente experiente. Do nosso grupo, todos já fizeram a distância, inclusive. Então, eu acredito que a ideia desse bate-papo aqui é mais relembrar, para que vocês consigam voltar lá na memória os trechos. Eu espero que utilizem como base o que eu falar para traçarem as próprias estratégias também. Isso, todos estão em condições ali já de fazer essas suas próprias estratégias. Mas eu acho que vale a pena sim também eu compartilhar um pouquinho da minha experiência, do conhecimento ali para a gente sempre agregar, assim como gosto de ouvir a opinião de vocês. Fizemos a nossa largada e no nosso primeiro bloco ali, que é um trecho de os primeiros 32 quilômetros, nós temos basicamente uma grande subida. Essa subida que ela começa ali por volta do quilômetro 4,5, é uma ascensão de 4,5 km com 620 de ganho, e nessa mesma proporção nós temos a descida do outro lado. Ela é feita em estrada técnica, com alguns pontos de trilha, e a descida ela começa em trilha, um single bastante íngreme, que ali já dá até uma funilada, difícil, um pouquinho chato de fazer ultrapassagens, e depois se torna em estradão. E depois dessa sequência em estradão, algumas pequenas oscilações de altimetria, mas esse primeiro trecho ele é um trecho rápido, e eu recomendo que seja feito dessa forma. Então, sem medo de colocar intensidade, vamos encarar esses primeiros 33 quilômetros como aquele momento onde você consegue garantir um tempo melhor ali no seu tempo, na sua prova final, no seu tempo total de prova. Aproveitem que o corpo está descansado. Nós vamos largar às 7 da noite, então nós já pegaremos uma temperatura, mesmo que com um dia quente, uma temperatura mais agradável, e um tempo médio para execução dessa primeira perna aí, algo em torno de 4 horas. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas aproximadamente 4 horas. Então, por volta das 11 da noite, nós chegaríamos ali no PC, passamos pelo Graúna, onde nós temos um ponto de apoio, onde tem que ser um abastecimento super rápido, né? Eu recomendo nessa primeira perna, nesses 33 km, nós utilizarmos muito mais os nossos recursos próprios do que o da prova, justamente para não perder tempo. Então, no Graúna, no quilômetro 13, é aquele abastecimento das garrafas mesmo, tomar um isotônico e já partir o quanto antes. Nós temos um segundo ponto de abastecimento Barra Grande, também o mesmo procedimento. E aí, quando chega no Taquari, aí sim vale a pena você dedicar um pouco mais de tempo, se alimentar. Uma eventual troca de meia, uma primeira troca de meia já é válida nesse ponto, porque nós já fizemos o cruzamento de um rio lá atrás,
pela própria umidade, pelo perfil ali da vegetação, vamos chegar com o pé, mesmo que consigamos atravessar o rio sem molhar os pés estarão bastante úmidos por causa ali do próprio calor e da umidade. Então, eu recomendo ali uma primeira, uma eventual troca de meia já, e junto com isso o reforço de uma pomada anti-atrito, porque na sequência nós temos a subida do Taquari. A subida do Taquari, nós já temos uma ascensão ali com mais de 1.000 metros de ganho. Vamos dar uma confirmada aqui, mas nós temos... Temos a subida do Taquari, ela começa... Nós temos a subida do Taquari, ela começa na altura do quilômetro 33,5 e ela tem 7 km e 300 de extensão com 1.120 de ganho. Então, nesse ponto onde a gente sai do PC Taquari e vai subir para o cume do Taquari, o cume na realidade ele está aqui em cima, ele está um pouquinho à frente, mas nós temos ali de cara esses 1.100 de ganho ininterruptos, por trechos ali bastante de pastos, de single track, mata mais fechada mesmo. Aqui já vale a pena fazer um trabalho mais cadenciado. O uso dos bastões, ele tem que ser interpretado de duas formas. Nós podemos optar por fazer um ataque cadenciado, mas sem a utilização dos bastões, para conseguir uma subida um pouco mais ágil. E aí vai muito do atleta se avaliar antes de começar a subida, e vai do seu nível de confiança e de treinamento. Ou eu posso já utilizar os meus bastões e fazer uma subida um pouco mais conservadora. A grande vantagem da gente fazer uma subida, se tiver condições mais rápida, é a diminuição do tempo de tensão na musculatura. O tempo sob tensão que a gente submete a nossa musculatura nessa subida. E a grande vantagem do uso dos bastões seria realmente a economia de energia da força nas pernas. Então ali já cabe a cada um fazer uma boa autoavaliação nessa tomada de decisão. Esse bloco amarelo, que seria o segundo, ele já tem a extensão de uma maratona. Então já tem 41 e 200, 41 e 300, que iria do começo da subida do Taquari até o PC Trutaria Rio Manso, que já está na altura do quilômetro 76. Então seria o perfil dessa subida grande e todo esse dente de serra que é feito predominantemente em estrada de chão. Alguns pouquíssimos trechos de trilha, ainda aqui nós temos, quando chegamos no platô aqui do Taquari, um trecho de trilha até o PC Serraria, e do Serraria para frente é essencialmente estradão. Então são trechos ali que uma alternância entre corrida e caminhada, o uso dos bastões aqui eles ajudam demais, aí sim, porque ele faz com que você consiga fazer uma manutenção da corrida na subida, diminua a carga na musculatura da descida, né? A gente pode observar que nós temos nesse trecho aqui acumulado 2.400 de ganho, sendo que metade dele estava só em 7 km. Então, se eu tenho um trecho de 41 e em 7 eu ganhei metade, eu tenho aqui 34 km para ganhar mais 1.200 de altimetria e está bem distribuído ao longo do percurso. Então o bastão ele vai ajudar muito nesse perfil dente de serra com predomínio em estradão. Chegamos aqui no segundo ponto de atenção, que seria o PC, justamente o Trutaria Rio Manso. Nesse PC eu recomendo fazer ali você avaliar. Para aqueles que chegarem numa condição de desgaste físico maior, já sofrendo um pouquinho com o acúmulo da prova, com a temperatura, nós estaremos ali com 75 km. É um PC que vale a pena fazer uma parada mais estratégica. Ele tem um bom suporte ali, eles têm uma estrutura legal.
Agora, se você chegar no PC, no Trutaria, em condições legais, seja o mais breve possível. Faça um abastecimento rápido, encha as suas garrafas. Lembrando que entre o PC do Taquari e o PC da Trutaria, nós temos o ponto de apoio Serraria no 53, a Escola do Pinhal no 65 e a Trutaria no 75. Então, aqui aparece que nós não teríamos mais nenhum ponto de apoio, mas nós temos mais 3 pontos nesse intervalo. E isso faz com que você, se chegar em condições legais, não tenha necessidade de perder muito tempo, né, nesse ponto aí de apoio. Saindo da Trutaria Rio Manso, nós enfrentamos uma estrada de terra, e essa estrada ela vai se tornando uma trilha aberta ainda também, até que nós temos um pequeno ataque bem íngreme que chega aqui nesse pico que antecede o ataque à Macela. É um trechinho bastante duro, onde aqui o recomendado é você cadenciar mesmo o esforço, uma descida em pasto e o ataque para a Pedra da Macela em via pavimentada. Chegou lá em cima, a gente já desce para a base da Macela, onde nós temos o nosso PC base da Macela no quilômetro 87,300. Esse PC ele conta com uma estrutura bem completa, bastante completa, a parte de alimentação quente, uma área para descanso bem estruturada. Já é um PC onde nós encontramos também o pessoal dos 50 e já num estado bastante avançado na prova, então está todo mundo bastante cansado lá. E ao sair desse ponto do PC, da base da Macela, nós temos um trecho, nós estamos aqui, né, por volta dessa região aqui do mapa, já fizemos a descida do cume lá da Macela. Nós temos um trechinho de trilha com um single track, com algumas pedras ali, uma área exposta na parte ali de vegetação. Então nós estaremos, para muitos ali, passando pelo pico térmico. Então é uma área ali que o sol agride um pouquinho e temos a impressão naquele momento que dali para frente é só descida, né? Mas isso a gente sabe que não vai acontecer, porque nós adentramos novamente numa região de mata, temos cerca de 1,5 km de uma trilha bastante técnica, e nesse trecho nós temos aproximadamente 200 metros de ganho acumulado. É um momento da prova que castiga bastante as pernas, porque nós já estamos ali num ponto bem avançado do percurso, e prontos ali esperando a descida, né? E aí a descida chega. Essa descida, coloco como um ponto 4 aqui, o quarto ponto de atenção, seria a descida da Trilha do Ouro, que nós temos um trecho ali de 9 quilômetros, um pouquinho mais de 9, com 1.300 de desnível negativo. Sendo que desses 9 quilômetros, metade ele é composto por um trecho ali pavimentado com pedra-sabão, pavimento antigo, bastante rústico e já desgastado pelo tempo, que está coberto por limo na sua maior parte. Então é uma área extremamente técnica, além da dificuldade da própria inclinação do terreno. Então é realmente o trecho mais complexo da prova, e tanto pela inclinação, pelo nível de complexidade, pela dificuldade do tipo de piso, né? Então a complexidade do piso, a dificuldade pela inclinação do terreno, e um terceiro fator agravante, o momento da prova onde ele aparece. Então nós estamos bastante cansados. É um trecho que favorece muito um corredor mais técnico, porque para ganhos de posição, para ganho de posição. Então, nessa altura da prova, da competição, todos os pelotões já estão definidos, muitos já concluíram a prova, os ponteiros lá já terminaram a prova. Então, aqueles que estão que estarão próximos a gente ali, são pessoas com um nível muito parecido. Só que é um trecho que um corredor um pouquinho menos técnico, com um pouco menos de experiência em trilha, um pouco menos de confiança,
ele tende a travar muito. E nessa hora, o corredor que tiver um pouco mais de destreza, de habilidade, consegue ganhar muito tempo. Então, tanto a questão mesmo da velocidade, quanto menos tempo exposto àquela situação, que castiga demais ali do joelho e do quadríceps. Então, o trabalho de força excêntrica que a gente faz aí na musculatura vai castigando muito, os pés também. Então, também uma técnica inadequada ali, ineficiente, faz com que você tenha o seu pé sendo empurrado para a ponta do tênis, né? Isso já é um fato que acontece naturalmente. E para quem tem uma técnica menos desenvolvida, isso acontece de uma forma ainda mais intensa. Chega uma hora que você não aguenta mais a descida e aí começa a perder muita velocidade. Então, atenção para esse trecho. Depois, chegando lá embaixo, no final dessa descida, nós chegamos ao PC, o 7 quedas, onde aqui o nível técnico do terreno já está mais simples e a inclinação também. Então, nós continuamos ainda numa área de mata mais fechada, com bastante tocos, bastante raízes. E na sequência do PC 7 quedas, ela vai ficando cada vez mais simples essa trilha, até nós chegarmos no PC Caboclo, que é o último PC da prova, que ele está na altura dos 102,5. Então, faltando 5 quilômetros ali para o término do percurso. Saindo do PC Caboclo, nós temos basicamente uma descida forte em estrada de chão, e chegando ali na rodovia, os 3 últimos quilômetros plano. Esses 3 últimos quilômetros, ele é um trabalho mental, porque perna ali, a gente não chega mais com perna, né, em condições de desenvolver velocidade, mas com bastante trabalho mental ali, a gente consegue terminar esses 3 quilômetros numa corrida, mesmo que no ritmo leve. E você ser capaz de desenvolver uma corrida, mesmo que bem contida ali, estamos falando de algo em torno de 7 minutos o quilômetro, comparado a um ritmo normal de uma caminhada ali, também cansado, para 11 minutos o quilômetro, estamos falando ali algo em torno de 10 a 15 minutos de tempo que você consegue ganhar do teu tempo total de prova, só por conta desse trecho final aí, que aparentemente não faria diferença. No final das contas, ele pode contribuir bastante aí pro rendimento da gente. Então, só para recapitular aqui, 4 blocos, de uma forma bem simples e resumida. Primeiro bloco, força nas pernas, coloca intensidade. Segundo bloco, subida do taquari, onde fica aí a critério de cada um a utilização ou não de bastões, seguido por esse perfil de serrote aqui em cima, um trecho aí de 35 km aproximado, com 1.200 de ganho. O bastão aqui vai favorecer demais o trabalho, diminuir a carga, a exigência mecânica das pernas. O terceiro bloco, onde a gente faz a saída do PC Trataria Rio Manso, Trutaria Rio Manso, e aí nós temos esse trecho em ascensão em estrada, até chegar no cume da Macela, saída da Macela. Então esse trecho 3, ele tende a ser o trecho mais lento, proporcionalmente, porque ele acaba sendo um momento da prova onde nós estamos muito cansados, e ele tem uma mistura aí boa ali de terrenos mais técnicos com trechos menos técnicos, mas com um gradiente de inclinação muito forte. E o trecho 4, que é aquele final da prova, já onde nós temos uma perda de altimetria bem acentuada, que apesar da dificuldade da inclinação e do nível técnico, ainda assim nós temos ali uma tensão muscular menor, então um grau de esforço físico ele tende a ser mais tranquilo, né? Claro que já é uma altura avançada da prova, o cansaço pesa bastante, mas ainda assim, dentre os 4 trechos da prova, ele tende a ser mais rápido do que o terceiro, tá certo? Então, gostaria de desejar uma excelente prova para todos nós, que nós
possamos aí melhorar o nosso resultado em relação às edições anteriores. Que a gente saia com muitas histórias para contar de mais essa experiência, mais essa aventura. E estarei torcendo demais aí por cada um de vocês. E sei que a recíproca é verdadeira, né? Nossa competição interna aqui, ela tá muito mais para nos fazer crescer do que fazer com que a gente queira competir um contra o outro. Então, eu tenho certeza aí que faremos uma excelente prova e sairemos de lá com bastante satisfeitos aí com o nosso resultado. Valeu, pessoal!